Amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED, Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista Ensinamentos Bíblicos. Tema deste trimestre é Desafio Vencer a Mediocridade na Vida Cristã. E hoje temos o privilégio de compartilhar com os amados irmãos ensinamentos sobre a família. O título da lição de número 5 é Primeiro Sacerdócio, a Família. Tema muito importante, cujo texto-chave é: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor, que está lá em Josué 24:14. Que a leitura bíblica é esse texto, essa passagem, Josué 24, versículos 14 e 15, que fala de uma decisão, uma proclamação, uma firme resolução do líder daquela família, com uma visão futura para que fosse uma influência naquela nação. Versículos 14 e 15 diz: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Para refletir da lição diz: as Escrituras Sagradas nos dão o modelo da pessoa perfeita para que possamos nos espelhar e transmitir. Lidere sua casa pelo seu exemplo. Juntamente conosco, temos o privilégio dos nossos amados irmãos, cooperadores da equipe do CAPED, que estarão comentando esta lição neste momento. Estão conosco o pastor Fábio Eusébio, de Jardim São Roberto, o escritor dessa revista, bem como nosso amado irmão, pastor Evandir, ali do Jardim Mirante, que já estarão neste momento cumprimentando os irmãos. A paz do Senhor Jesus, estamos felizes de estar juntamente com vocês aqui neste momento para meditarmos a respeito de um tema que para mim é bastante palpitante, me chama bastante atenção, uma área que eu amo de paixão e acredito que Deus estará falando contigo através desses estudos. A paz do Senhor, também me sinto honrado e agradecido a Deus por poder estar aqui, né? Já estamos na nossa segunda lição do Ministério de Santo André e graças a Deus tem sido uma bênção para as nossas vidas e os irmãos possam fazer uso desse recurso que o CAPED está disponibilizando, dessas aulas, aos professores, possamos ser uma bênção para vocês preparar as lições. Primeiro sacerdócio, a família. Instituição divina, instituição que Deus criou com propósitos maravilhosos e não pode de forma alguma ser negligenciada. Tem que ser realmente um espelho da vontade de Deus. Para os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que se dispõem a servir a Jesus e ter a sua vida pautada pela palavra de Deus, não pode negligenciar a família, porque antes de ser um obreiro, ser um líder de ministério, antes de ser um diácono, antes de ser qualquer coisa para Deus na sua obra, antes ele é um pai, ele é esposo, ela é esposa, antes ele primeiro tem que ser isso. O sacerdote tem que ser primeiro referência no seu lar. Então não se pode negligenciar isso, ser bom em outras coisas e ser ruim na sua família, ser insuficiente ou ineficaz na responsabilidade no seu lar. Então é de extrema importância nos dias atuais, famílias cristãs que saibam o seu papel, sua responsabilidade e tenham uma vida realmente que glorifique a Deus dentro das paredes do seu lar, não só uma imagem do lado de fora. Então nós vamos entrar nesse assunto que o pastor Fábio tem essa afinidade, gosta muito desse tema, né? Louvado seja Deus por isso. E nós já vamos começar com o pastor Fábio. A respeito da lição, Éden, como você bem disse, é algo que para mim é primordial, né? Família
é o foco, tem sido o foco de nossas vidas ao longo de alguns anos já. Não no sentido de fazer parte da família, obviamente, mas trabalhando em prol da família, porque de fato é uma área onde o adversário de nossas vidas tem atuado demais, tem combatido demais, e nós precisamos levantar uma bandeira firme, um estandarte de que a família é uma instituição de Deus, é uma instituição que o Senhor colocou desde a fundação do mundo, e estamos aqui justamente para falar a respeito disso. E quando se fala de sacerdócio, né, sendo o primeiro sacerdócio a família, algumas pessoas se remetem à palavra sacerdócio ao Antigo Testamento e lembra daquela pessoa com sua vestimenta, com pedras no peito, aquela placa, enfim, o sacrifício do animal. E, na verdade, essa expressão sacerdócio, ela tem que refletir, de fato, o serviço ao reino, né? O sacerdote que ele servia a Deus dentro do templo, e quando Jesus Cristo veio transformando esse sacerdócio de uma forma mais ampla, ele traz para nós o sentido de que cada um de nós somos um sacerdote servindo a Deus, apresentando a Deus a nossa vida diante do altar do Senhor e fazendo com que cada um de nós sejamos servos ou servimos ao reino de Deus. Então, o conceito de sacerdócio aqui, de fato, é direcionado ao serviço. Nós precisamos primeiramente, como você já bem disse, servir a Deus primeiramente dentro da nossa família. Quando nós temos essa primazia, onde a família é o centro da nossa direção de vida, onde a família é o nosso refúgio, é ali onde nós crescemos, direcionamos a nossa personalidade, formamos o nosso caráter, é ali onde nós temos os nossos primeiros passos vivendo em sociedade, a nossa primeira célula máter, ali a primeira célula da sociedade. Então, servir a Deus, primeiramente, deve se iniciar através da família. Quando nós fazemos isso, nós honramos a Deus, porque os seus mandamentos estão relacionados à família, principalmente, e a partir daí, todo e qualquer serviço sendo adicionado, se for bem conduzido na família, os outros também serão uma bênção e Deus será glorificado, sem dúvida, sobre a nossa vida. Lembrando que a família é a estrutura do ser humano. Ali ele é gerado e cria os primeiros laços afetivos, sua estrutura psíquica, psicológica, emocional, espiritual, em todos os diversos aspectos é formada ali. E o ensino também do temor a Deus deve ser inculcado na criança, né? Ou seja, ensinado na criança a partir dali. Então, tamanha importância desta instituição que nasceu certamente no coração de Deus. E o tópico primeiro vai entrar sobre esse conceito bíblico de família, no que é pautada a família, quais as diretrizes, essa formação, essa criação. Então, o tópico primeiro podemos ir abordando sobre o conceito bíblico de família. Muito bem, essa lição nos traz essa questão de nós valorizarmos mais a família, né? Já visto que hoje vem sido muito desvalorizado, como nosso irmão já comentou, né? Colocando em segundo plano e às vezes até em terceiro plano, invertendo muito a ordem dos valores, né? Isso é um ataque do inimigo contra as famílias. Nós podemos conceituar que a família foi uma instituição criada por Deus, né? E sendo criado por Deus, não fica livre dos ataques ou dos ardis de Satanás. O seu propósito é destruir, né? Desfazer, desmoralizar, atacar aquilo que Deus criou. Então, a família, ela sofre ataques do inimigo. Então, nós como pais, mães, filhos, cada um precisa conhecer o seu papel dentro de casa, né? E esse é o objetivo dessa lição, para que nós possamos resistir firme contra as astutas ciladas do diabo, né? Então, o inimigo sabe que desvalorizando ou desmoralizando uma família, ele atinge a sociedade, atinge a igreja, né? Paulo vai dizer para nós que, aqui em Timóteo 5, versículo 8, 1 Timóteo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então nós precisamos ter bastante cuidado da nossa família, né? Em meios em que nós estamos vendo que as pessoas
estão sendo mais desvalorizadas e as coisas mais valorizadas. Então já se disse alguém que as pessoas são coisadas e as coisas são personificadas, né? Então nós precisamos valorizar mais a criação de Deus, valorizar mais as nossas famílias, cuidar mais dos nossos lares, né? Entender a função de cada um, é claro, primeiro Deus em nossas vidas, em segundo lugar a nossa família e em terceiro lugar a obra de Deus. Porque se tivermos cuidar da nossa casa, como Paulo diz, cuidando dos nossos, certamente nós poderemos cuidar melhor das nossas famílias. Então o inimigo tenta atacar, tenta destruir as famílias com o objetivo de atacar a igreja, principalmente quando ele atinge uma família de um líder ou até mesmo de um pastor de uma igreja. Certamente haverá um reflexo espiritual negativo para a obra de Deus. Então, vigiemos para que nós possamos sermos bênçãos para nossas famílias. Lembrando que, quando se fala em conceito bíblico, porque existem as diretrizes primárias e básicas da formação da família, que contrapõem ao modernismo ao nosso redor, né? O critério bíblico, que é heterossexual, um homem e uma mulher, é monogâmico, uma só mulher, um só marido, porque existem culturas onde onde é normal, né, poligamia. Então é dessa forma, de uma maneira pura, para depois desfrutar da intimidade continuamente dentro do casamento. Então a santidade, a pureza no casamento, né, se preservar para o casamento. Então tem fatores bíblicos que contrapõem a visão mundana, a visão atual ao nosso redor, que a palavra de Deus nos traz a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, que deve ser ensinada nossa juventude, nossos irmãos, nossos novos convertidos, para desconstruir o que aprenderam no mundo e fazer uma construção de novos conceitos pautados na palavra. E aí esse ambiente familiar que vai ser sempre um lugar de graça, de amor, de perdão. Eu até, falando em família, uma passagem que eu gosto, que eu acho interessante, no filho pródigo, quando ele está afastado, está distante da sua família, do seu pai, chega um momento que ele está lá tão aprofundado, no fundo do poço, e a lembrança que ele tem da casa do seu pai. E ele é aquele que fala, olha, até o empregado lá tem uma vida melhor do que eu aqui distante. E aí, essa boa lembrança faz ele ter coragem de se levantar e voltar. Então, a gente vê que família é um lugar de ter boas memórias, boas lembranças, boas recordações de um ambiente, de um aconchego pleno de felicidade, que fez com que ele tivesse coragem. Eu prefiro voltar lá, eu prefiro eu me humilhar agora diante do meu pai pedindo desculpas, mas que eu volte para lá, porque lá tem um empregado vive melhor do que eu estou aqui longe. Então, um ambiente familiar é aquele que deixa a pessoa com registros de boas lembranças. E aí, quando ele volta, foi um lugar de aceitação, porque o pai abraçou, beijou, se apressou em vestir e restaurar ele, mostrando que família é um lugar de aceitação e de compreensão para aqueles que tropeçam e querem se reordenar na vida, né? Um lugar de aceitação. Então, família é um lugar, é um ambiente de graça, de amor, de favor. É um ambiente onde podemos encontrar tudo que a alma humana necessita. Pastor Fábio, nós podemos entrar nos papéis, nas responsabilidades, né? No tópico 2? Sim, o tópico 2 vai falar sobre os papéis principalmente relacionados aí ao homem e à mulher dentro da família, né? O Éden falou que a família ela precisa ser heterossexual, né, e monogâmica. Então, às vezes nós limitamos o conceito aí. Não, eu já estou fazendo o meu papel, já sou o homem da casa, já sou a mulher da casa, mas será que está sendo mesmo? Isso é um ponto para ser refletido, porque cada um dos elementos dentro do lar tem uma responsabilidade específica. E essa responsabilidade dá aí o papel de cada um dentro da família, e esses papéis eles não podem ser invertidos, esses valores não podem ser contrapostos, porque se isso acontece, gera dentro de casa um desequilíbrio dentro da família, gera uma confusão se tiver filhos dentro da cabeça dos filhos, e faz com que haja ali alguns problemas de ordem, inclusive emocional, inclusive de ordem sexual, queira você acredite ou não.
Então, é importante que o pai, por exemplo, que é o primeiro tópico que nós vamos tratar aqui, ele seja pai e marido, para que a família ela siga de forma equilibrada, emocionalmente inclusive, né? Então, o pai ele tem três aspectos importantes, ou o homem da casa tem três aspectos importantes, que é o de ser líder, que é o de ser provedor e de representar a autoridade dentro do seu lar. Quando o homem ele se furta dessas responsabilidades, ele acaba automaticamente, sem querer, transferindo para a mãe ou transferindo para a mulher. E a mulher tem o seu próprio papel designado para ela dentro de casa. E se nenhum dos dois agarram essa responsabilidade e ninguém toma esse ponto dentro do lar, aí é onde gera mais confusão ainda. Aí o lar está tendencioso a ter vários tipos de problemas, inclusive de relacionamento, né? Nós vamos tratar isso ao decorrer da aula. Então, o papel do homem é de ser o líder, como líder espiritual, inclusive, o sacerdote do lar. É aquele que direciona o lar no serviço ao reino de Deus, inclusive. Se o pai, se o homem da casa que representa a autoridade, ele toma uma decisão como fez Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fatalmente, no sentido bom da palavra, a mulher e os filhos irão seguir a ordem dele. É claro que não é por autoritarismo ou por obrigação, né? Mas a sua pessoa representa essa autoridade, representa este respeito à família, e a família, por respeitar a autoridade de casa, com o respaldo da esposa, obviamente nós vamos falar sobre o papel da mulher em relação a isso, a família inteira seguirá a liderança do homem que representa essa autoridade dentro do seu lar. Então a liderança do lar, ela é feita pelo marido, ela é essencial para que as mulheres e seus filhos, para que a mulher e seus filhos o sigam, se sintam respaldados e tenham uma direção afirmativa do que ou como deve ser conduzido. Além de ser o líder e carregar consigo a tomada de decisões, essa responsabilidade frente à sociedade em relação à mulher e os filhos, o homem também ele tem a responsabilidade de ser o provedor. É claro que hoje, na sociedade que nós vivemos, Éden, Ivanir, nós entendemos que às vezes a nossa renda ela precisa ser complementada. E às vezes, por conta disso, a mulher precisa, além de trabalhar em casa, ela trabalha fora como uma dupla ou tripla jornada. E não é fácil, não é fácil mesmo. E eu admiro e respeito demais essas irmãs, essas mulheres que têm essa responsabilidade de ajudar dentro do orçamento dentro de casa. E algumas vezes a mulher ela tem um salário ainda maior do que o do homem, né? Ela ganha mais porque conseguiu estudar melhor, teve uma condição, uma cultura melhor, alcançou um emprego melhor e tem aí essa possibilidade de ter uma ajuda orçamentária maior do que a do marido dentro de casa. Mas o homem ele já carrega culturalmente essa responsabilidade de ser o provedor, dele tomar a decisão, dele administrar o seu lar financeiramente, dele direcionar a família no sentido financeiro, dele direcionar a família no sentido espiritual e dele ser realmente a autoridade dentro de casa para que quando alguma situação de emergência, alguma situação de desconforto, alguma situação onde gere alguma insegurança, os filhos e a esposa vão olhar para o pai, vão olhar para o marido, e o marido precisa apresentar esta autoridade, esta liderança, esta direção. Caso contrário, aquilo que gerava insegurança vai gerar certeza de que, de fato, olha, o nosso pai está meio perdido, aonde que nós vamos chegar, né? Então o pai ele tem essa característica, o marido tem essa característica de ser o líder, o provedor e a autoridade dentro de casa, provendo toda essa estrutura em relação à sua família. Sim, é muito interessante, né, essa questão de ser líder, provedor e autoridade. E isso não é como estamos aqui em três homens aqui, né, falando, isso não é uma questão de machismo, não é um pensamento nosso. Isso é o que nos ensina a palavra de Deus. E como conceito aqui na lição, os irmãos vão ler aqui na nossa lição, e também o que nós já dissemos aqui, a família foi uma instituição criada por Deus, sendo criada por Deus todas as prerrogativas de construção e de manutenção da família, elas pertencem a Deus. Então, Deus criou a família, Deus dá a prerrogativa de construção de família e de manutenção de família. E onde é que está, então, as prerrogativas, a instrução de Deus para essa família?
aqui, está na palavra de Deus, né? Então nós vamos observar pela palavra de Deus a posição do homem em relação à família. Ele está como líder, está como cabeça da família, né? Diversos versículos poderiam ser lidos aqui, inclusive Efésios 5:22 diz: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Isso é claro que essa sujeição ela deve ser por amor, por temor e por cumprimento da vontade de Deus, né? Então Deus criou uma família e Deus precisava estabelecer um líder para essa família, né? Então toda a sociedade é organizada através de lideranças, de líderes. Então Deus precisava estabelecer um líder e Deus escolheu o homem para ser o líder dessa família. Então, a mulher que aceita a liderança do homem, ela está cumprindo o que ela diz nas orações, Mateus 6:10, né? Seja feita a tua vontade, né? Então, é Deus fazendo a sua vontade, nosso lar sendo o lugar para que Deus possa cumprir a vontade dele em nossas vidas, né? E a gente vê, agora ao falar em papéis, responsabilidades, a gente vê Deus dando diretrizes para estabelecer a harmonia, estabelecer o complemento, né? Um tem uma determinada função e ela tem a outra função que complementa, e aí vai virando uma harmonia plena, completa, que não pode ser quebrada esses princípios. E nós, olhando para o próprio Deus, nós enxergamos uma família. Quando se fala Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma harmonia perfeita, plena, e que não tem falta de nada, plenos e completos, e que um dá a honra ao outro e glorifica o outro. Vemos um exemplo de como relacionamentos devem ser interligados de uma forma que se forma uma unidade perfeita. Você vê o pai amando o filho, ele é o meu filho amado, o filho glorificando ao pai, fazendo tudo para cumprir a vontade do pai que o enviou, o Espírito Santo é enviado e ele vem para glorificar a Jesus, também glorificar a Deus. Então você vê que um vai dando a honra para o outro. Então são princípios que nós olhamos para Deus e devemos trazer para a prática de vida em nós. Honrar a esposa honrar o marido e ir se submetendo a missão ao lado do outro, e isso vai tornando agradável e suave viver em família, né? E aí nós vamos olhar, por exemplo, para o Salmo 128, que é o salmo conhecido, Salmo da Família, e aí vai falar sobre a bem-aventurança, a felicidade dessa família. E aí vai dando algumas características, né? Mulher frutífera, ou seja, mulher como uma planta, como uma videira, né? Ou seja, frutífera, e aí vai detalhando os filhos e vai falando de um ambiente, ou seja, onde há essa harmonia dentro da vontade de Deus, que Jesus falou que ouve minha palavra e pratica como aquele que edificou a casa na rocha. Então eu estou cumprindo a vontade de Deus, a casa está na rocha. Então ela vai suportar vento, vai suportar dificuldade, vai suportar tribulações e vai ficar de pé, né? Agora, se não atentar para esses princípios, aí ela vai desmoronando, vai corroendo como uma erosão interna que vai por dentro fazendo algo desmoronar e um dia cai. E aí quando a gente falou do papel do homem, né, a Bíblia fala em Efésios 5, que versículo 25, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, é um amor sacrificial. Não é o chefe, eu sou o cabeça, sou o líder, então eu mando, e eu mando, desmando, ela só me obedece. Não, eu me sacrifico, me dou por ela de uma maneira que esse sacrifício por ela faz com que ela ame e se submeta voluntariamente. Todos os papéis aqui na família, eles vão ser bem desempenhados se houver amor. O homem líder, mas um líder que ama os filhos e que ama a esposa. A mulher, vamos já falar sobre isso também, né? É uma mulher submissa por amor ao seu esposo. Os filhos que obedecem, que honram os pais, porque o amam, tá? Então, o princípio de tudo isso, de uma família, aos moldes da palavra de Deus, tem que estar fundamentada no amor. Sim, talvez só para completar aqui essa questão de amar a sua esposa, né, conforme já foi lida a questão de Efésios, a mulher, ela, embora não seja perfeita, como nós também não somos, mas Jesus Cristo, ele amou a igreja, e nós somos a igreja, mesmo na nossa imperfeição. E não é o amor de Cristo, ele não é circunstancial. Se você for santo, então eu vou te amar.
E o amor que nós, homens, devemos ter pelas nossas esposas, né, ou pela nossa esposa, para ser mais específico, ele não deve ser e nunca jamais pode ser condicional, né? Nós devemos amá-la de forma incondicional também. E dando esse suporte, como vocês já bem disseram, amando a mulher, isso vai ser recíproco, porque ela vai se sentir motivada também a fazer isso, e embora também o amor dela não seja condicional. Então, os dois trazendo este conceito de um querendo fazer o outro feliz, né? E você disse bem, Ed, eu gostei da sua palavra que você usou, sobre estar debaixo da mesma missão, né? É fundamental ter esse entendimento, porque senão a gente acaba perdendo o foco e voltando o versículo para a autoridade e submissão, e na verdade é estar debaixo da mesma missão. E uma questão prática de amar a esposa, né? É você dar ouvidos a ela, né? Existem muitas esposas que se frustram porque ela não tem um tempo de qualidade com seu marido. Não tem um tempo de qualidade. E aí eu faço um desafio ou uma pergunta a você. Quanto tempo por dia você, marido, inclusive professor de escola dominical, você tem dedicado a ouvir a sua esposa? A mulher tem uma necessidade, ela precisa falar. Ela precisa, isso é da natureza dela. E quando ela não fala, ela vai se angustiando emocionalmente, ela vai criando um nó, às vezes, na garganta, porque ela precisa expor o que ela está sentindo, ela precisa desabafar. E se o marido ele se interessa só por si, só busca gastar o seu tempo somente com as suas próprias coisas, ele deixa a mulher de lado. A mulher ela se sente sozinha. Esses princípios de depressão que está tendo aí em muitos lugares, inclusive na igreja, principalmente nas nossas irmãs, é justamente também porque, não estou generalizando que seja só por causa disso, porque lhe falta um ouvido. Lhe falta um ouvido. O que eu tive de prática durante muito tempo, parei agora porque minha rotina mudou. Vocês vão entender por que eu parei. Antes eu chegava em casa do trabalho, né? Tomava um copo d'água, alguma coisa, encostava ali na cozinha, na pia e dizia: "Oi, amor, tudo bem? Como é que foi seu dia?" E ali ela começava a falar, começava a colocar para fora o que estava dentro dela, porque ela tem essa necessidade de comunicação. Por que hoje eu parei? Porque eu estou trabalhando em casa, então eu não saio de casa. Então a gente se comunica quase que o dia inteiro. Está ali passando próximo ao meu redor, então a gente tem essa comunicação. Mas mesmo assim, chega um determinado momento do dia ou da semana que eu preciso parar. Vamos conversar? E ela poder se expor, ela poder colocar para fora o que está dentro dela. Então, o homem ele precisa amar a mulher não só com palavras, embora isso seja bastante importante. A mulher precisa ouvir que você a ama. Ah, eu te amo, esposa. Você é perfeita, você é maravilhosa, você é o meu bem, você é o meu amor. Né? E faltam declarações de amor, porque os homens eles se sentem, não sei se isso é questão de ser macho, né? Não, eu não posso falar palavras doces porque eu sou homem. De maneira nenhuma, né? Como é maravilhoso, e eu te desafio a você chegar agora lá para sua esposa e dizer: amor, eu te amo, você é a melhor parte de mim, você me completa, você é o que faz o meu mundo ficar mais colorido. Enfim, use a sua criatividade, empreste o seu ouvido para a sua esposa, né? E não marque um tempo para que você pegue ele de volta, o seu ouvido, mas de fato a ame. Estou dizendo aqui coisas simples, não estamos tratando de coisas mais complexas, embora poderíamos, para que você ame a sua esposa de fato, e não só com palavras, mas comece dizendo, e comece emprestando o seu ouvido. Você vai ver que o humor da sua esposa, inclusive, vai mudar por causa disso. Não está tão longe, né, irmão, a perfeição, né, e a melhoria, né? Então, às vezes, achamos que estamos vivendo conflitos, às vezes, dentro de alguns lares, estamos vendo muita separação, muitos filhos revoltados. E, como o irmão citou, não está tão longe a solução desses problemas, né? Talvez um diálogo, talvez parar para ouvir, né? Parar para dar um pouco mais de atenção, seja a solução de muitos conflitos, né? Mãe, companheira, né? Entrando nas funções e responsabilidades da mulher, é coisa boa de se falar, porque tudo vai ficando até mais bonito quando tem a mulher presente, né?
Adão poderia estar no paraíso perfeito, tudo lindo e maravilhoso. O jardim, né, ali colocado pelo próprio Deus. Mas com certeza ficou mais bonito quando ele viu Eva pela primeira vez, aquele primeiro encontro onde ele, ao ver, já faz aquela declaração, primeira expressão ali de amor. Essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Com certeza tudo brilhou, ficou mais bonito, mais colorido na frente dele agora com ela, porque agora ele estava completado por aquilo que Deus identificou. Olha, não é bom que ele esteja só, eu farei uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora, uma adjutora, para que esteja com ele. E aí a gente vê que a mulher é tão importante na formação dos filhos, tão importante no cuidado do seu lar também, e a Bíblia chega a comparar ela com um valor difícil de calcular. Provérbios 31 fala, olha, o seu valor excede o de rubis. Ou seja, uma joia preciosa, e aí a Bíblia vem e diz, olha, o valor dela é mais do que isso. Então faltou palavras para dizer o valor da mulher, olha, excede o de rubis. E aí vai fazendo no capítulo 31 uma descrição da mulher que você fica de boca aberta. Mulher virtuosa, aí fala daquela que se levanta para os seus afazeres, que a sua mercadoria é boa, como um navio suporta cargas, que vai falando que ela se veste de força, fortalece os braços, ou seja, aquela que tem vontade. Então, a mulher virtuosa é aquela que realiza, aquela que batalha para a construção da vida da família, dos filhos, do esposo, é a companheira, que fala, olha, põe as mãos ao fuso, ou seja, o trabalho ali, braçal se for necessário, ela faz. E aí fala do cuidado na casa, fala de boas obras, olha, ela ajuda o necessitado, ela não teme porque sua casa está preparada, quando fala ali no versículo que fala que ela não teme o frio porque ela preparou, cuidou, ela se preveniu das circunstâncias do dia a dia, no versículo 21. Depois vai falando também no versículo de número 11, o coração do seu marido está nela confiado, ou seja, ele confia numa mulher que é virtuosa. Ou seja, a mulher que tem, sobretudo, em primeiro lugar, né, o temor a Deus, e em segundo, o coração do marido confiado nela, pelos seus valores. Não é a beleza que se acaba, não é a sua aparência, que embora no início é belo, a atração inicial possa ser essa, mas depois o que tem que valer são os valores. E aí Provérbios 31 fala da mulher que tem valores e ela é tão produtiva, ativa, que fala realmente que a mulher ela é realizadora. Então a mulher, ao lado do marido, ela não é simplesmente para estar ali cumprindo ordens, não apenas sendo uma que tem que apenas cuidar da casa, não. É extremamente necessária para a formação do caráter dos filhos, para apoio emocional do marido. O marido pode estar fora ali, um gigante, mas dentro de casa, às vezes, quem vai estar do lado para ouvir ele, para que ele não desmorone, é ela, para ajudar ele a se levantar. Então, mulher virtuosa é maravilhosa. Nós olharmos aqui, pelo menos o Provérbio 31 já dá uma direção de tanta coisa que a mulher pode fazer. Então, esposa e mãe, né? Quem aqui não já tentou, em algum momento, precisou, por alguma necessidade, tentar cuidar da casa e dos filhos, né? Eu confesso que eu não consigo fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, como uma mulher faz, né? Então, mulher, sinta-se honrada, sinta-se agraciada por Deus, porque a tarefa que Deus designou, as responsabilidades que Deus lhe confiou, elas são de grande importância e elas devem ser feitas pela mulher, né? Então, nós homens, muitas das vezes, não conseguimos realizar tantas tarefas ao mesmo tempo. Sempre centramos mais em uma coisa e tentamos fazer mais aquilo primeiro, para depois tentar fazer a outra, né? Já a mulher, não. Mas ser esposa e mãe é cuidar da casa e dos filhos e também cuidar do marido, né? A mulher não deve ser aquela que só se preocupa com ser mãe, né? Só ser mãe e deixar o esposo, deixar a casa, ou também só ser esposa, né? Nos parece que nos dias atuais aí, uma criança foi assassinada pelo marido de uma mulher, parece que ela não estava sendo mãe, né? Então precisa ser mãe, ser esposa e cuidar. Aqui diz o ponto A que a mulher é auxiliadora, ajudadora. Foi por esse motivo que Deus criou a mulher. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, né? Então, se Deus criou uma ajudadora para estar do lado do homem, essa é a função da mulher. Então, o homem não pode negligenciar essa função,
dizer, não preciso de ajudadora. Isso não é verdade. Deus viu e disse, não é bom que ele esteja só e eu quero uma ajudadora. E a mulher também não pode se excluir dessa responsabilidade. Não, ele resolve tudo, ele toma conta de tudo, ele faz tudo. Não. Você, mulher, você é ajudadora. Você, marido, você tem uma ajudadora. Então, olhe para a sua esposa como ajudadora e, mulher, olhe para o seu marido como ajudador dele, né? E assim, cada um cumprindo as suas funções em prol de uma única missão, edificar a nossa casa para que seja um lugar da morada de Deus. 1 Timóteo 5,8, um versículo importantíssimo, né? Que diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Fala do cuidado total do servo de Deus no seu lar com os demais membros da sua família. É lógico que a princípio o texto estava falando de necessidades físicas, estava falando do atendimento da igreja primitiva, onde houve uma sobrecarga por causa de muitas pessoas idosas, viúvas, precisando de ajuda, e aí a igreja deveria socorrer, porém o alerta foi, olha, peraí, tem casos que o filho deveria estar cumprindo seu papel de ajudar, cuidar, e não sobrecarregar a igreja. Então, foi aqui um alerta para que cada um dos filhos irem cuidando dos seus pais, honrando, dando aquela honra devida, e também um alerta para que cada um cuide dos seus familiares, e aí a gente pode ampliar isso, para não ficar na mediocridade que, olha, eu envio uma necessidade lá, fiz a minha parte, ampliar isso e falar, cuidar dos seus é cuidar fisicamente, materialmente, afeto, cuidado, atenção. Então, cuidar dos seus envolve todas as esferas necessárias para o ser humano. Eu enviei lá o que ele precisa, enviei o dinheiro, enviei lá para o meu filho o que ele precisa. Não, ele precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de um ouvido, precisa de um abraço, né? Precisa de um beijo. Então, é realmente necessário o cuidado. E a Bíblia, então, fala de algo grave, negou a fé, é pior que o infiel, olha. Você pode, na igreja, fazer tudo e parecer ser uma bênção, mas se não está exercendo a sua parte para com os teus, então é pior que o infiel. Então, a Bíblia é incisiva e rígida quanto a isso. É sério demais ser um negligente no seu lar. A gente pode olhar para a vida de Davi, que foi um grande guerreiro, um grande homem de Deus, porém teve as suas negligências no seu lar e teve consequências terríveis, colheitas terríveis no seu lar, né? Coisas realmente gritantes e terríveis que escandalizam o reino inteiro. Ou seja, eu posso ser uma bênção, mas onde eu falhar pode ser um escândalo para o reino, para o evangelho. E aí vamos entrando também para os filhos, né? Sim, Éden. Falando sobre filhos, então Deus ele institui a família, tem lá Adão, tem Eva, né? E Deus ele nos dá a condição física ou fisiológica de procriarmos, né? Agora, o planejamento familiar, né, a questão de pensar em filhos, ele também deve ser em comum acordo entre a esposa e o marido, né? Existem mulheres que tomam a sua decisão por si mesma, né? E aí acabam gerando filhos sem o consentimento do esposo. Como isso acontece, né? Não tem que estar os dois em consentimento? Sim, mas se deixou de tomar o remédio, os contraconceptivos ou coisas nesse sentido, né? Eu já vi muitas situações, Éden e Vanir, que o marido ele quer um filho, a mulher não quer, ou a mulher quer o filho e o homem não quer, e nessa disputa, a mulher, às vezes, ela tem a chave e ela decide o que vai ser feito e o que não vai ser feito. E isso em desacordo. E isso gera problema dentro do lar, de relacionamento. Então, uma coisa importante que nós precisamos falar num ponto antes bom, se nós vamos ter filhos, precisa ser em comum acordo. Porque quando esta criança vier, nós temos algumas responsabilidades. Quando este filho ou essa filha vier, nós temos alguns papéis que precisam ser bem claros e estabelecidos. Às vezes o pai acha que a mãe ela tem que cuidar do filho 100% e ele se exime dessa responsabilidade. Quando não há o acordo e o filho vem sem um dos que querem, embora ame o filho ou a filha, não, mas você que quis, então a responsabilidade maior é sua. Por incrível que pareça, existem esses pensamentos, inclusive em nosso meio. Então nós precisamos estar muito atentos de que, primeiro, o planejamento familiar é essencial, você precisa verificar questões de saúde, questões financeiras e definir bem os seus papéis, para que você não sobrecarregue o outro e você fique só lá, tranquilo, o filho está aí, vou brincar com ele, mas é muito mais do que brincar com o filho,
é muito mais do que achar bonitinho o bebê ali, trocadinho, cheirosinho, né? Existe um monte de outras coisas e responsabilidades que o pai e a mãe precisam estar presentes. Eu tenho 3 filhos, glórias a Deus por isso. Tenho a Nicole, de 12 anos, tenho a Eduarda, de 6 anos, e tenho o Theo, de 2. Né? São 3 filhos maravilhosos. Nós tínhamos planejado 2. O Theo, ele veio de surpresa, né? E eu louvo a Deus que é um menino também, porque ele já tinha 2 meninas, embora eu já tenha aprendido a cuidar, não digo que sei tudo, mas já tenho aprendido a cuidar de meninas. O Theo, ele veio para dar uma disruptividade na minha vida e dizer, olha, não é só desse jeito que cuida de filhos, né? Por ser menino, tem as suas peculiaridades e as suas particularidades. Então, primeiro, filhos são herança do Senhor. Nós já encontramos isso no Salmo 127, versículo 3, que diz, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Isto é bênção para as nossas vidas. Nós temos que ter um olhar para os nossos filhos de que ele nunca é um problema em nossas vidas, de que ele nunca é uma prova, de que nunca ele é uma tribulação, de que ele nunca é algo pejorativo para nós. Pelo contrário, os filhos sempre serão e sempre devem ser tidos como sendo bênçãos para nosso lar. Se o Salmo ele afirma categoricamente que ele é um galardão do ventre para a nossa vida, ele representa o filho ou a filha, alegria dentro do nosso lar. Achar que o filho é um peso, você já está começando errado. Porque de fato isso vai se acumulando conscientemente ou inconscientemente no seu psicológico e você vai acabar afetando a sua forma de relacionamento com o seu filho. Então o primeiro ponto tenha em mente que filhos sempre serão uma bênção presente, uma recompensa, e como todo presente e recompensa, deve ser valorizado, Claro que em equilíbrio, como disse o nosso irmão, pastor Ivanir, que você tem que ser mãe e tem que ser esposa. Não é só cuidar dos filhos quando eles nascerem. Você tem um marido. Não é só cuidar dos filhos quando eles nascerem. Você tem uma esposa. Então, de forma equilibrada. Claro que o bebê ele exige muito mais atenção. Ele, numa certa fase da sua idade, ele precisa de cuidados. Ele precisa estar presente. Se ele tem alguma questão especial na sua parte física ou psicológica, você vai continuar dando essa atenção especial a eles durante muito tempo, às vezes durante toda a vida, dependendo do caso ou a situação que o seu filho se encontra, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de ser esposa, deixar de ser marido e ter aí em mente as suas outras responsabilidades. A partir daí, você começa então a ter uma visão de que o seu filho é bênção para a sua vida, que você deve amá-lo, e aí você tem os pontos de fato. Não só amar de palavras, né, como a gente vai entrar no terceiro ponto aí, mas você tem algumas responsabilidades de como amar o seu filho. Né? Eu queria dar essa abertura também para vocês comentarem, senão eu vou acabar falando tudo, que é um assunto que me palpita demais. Né? E a boca que louva a Deus, que adora a Deus, não pode ser a boca que depois vai amaldiçoar o filho. Não pode ser a boca que bendiz a Deus com louvores, depois com maldições e palavras negativas e palavras depreciadoras que coloquem para baixo, mas pelo contrário, palavras que edificam. O papel dos pais, além de ensinar pelo exemplo, ensinar com a orientação, com a instrução, com a repreensão, com a correção, mas também com o exemplo que edifica, que traz os nutrientes necessários para a vida dele, né? E aí, filho é bênção, como disse o Salmo 127, é herança. Herança é algo de valor, né? Deus dá algo de valor para nós. São bênçãos, né? Graças a Deus, né? Eu também tenho 3 filhos, por misericórdia do Senhor. E são bênçãos dentro de casa, né? E precisa ser planejado, sim. Jesus, ele falou assim, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro? Olha, você está falando de coisas materiais, o que se dirá então se edificar, né, uma família? Né? Então precisa sim um planejamento, precisa conversar com a esposa. Eu acredito que filhos, eles precisam ter no casamento, né? Eles fazem parte da família e nós precisamos amá-los, né? Amá-los. O irmão Eden citou aqui, eu também coloquei aqui em Lucas capítulo 15, versículo 22, né? Ele citou no início. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti, né? E ponde-lhe um anel na mão e uma sandália nos pés, porque meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado.
Então isso aqui é a demonstração do amor de um pai por um filho, né? Um filho que tinha saído de casa e quem sabe alguém hoje pode dizer assim, foi embora de casa, não quero nem que pisa mais o pé aqui. Não. Pai que ama está sempre de braços abertos. Filho errou, tomou uma atitude errada aqui, nesse caso em específico, né? Tomou uma atitude precipitada, saiu de casa, mas o pai continuava de braços abertos. Então, o lar era um lugar que ele tinha boas lembranças e que no momento da sua vida ele falou, não vou voltar para a casa do meu pai. E o pai era um pai que amava o filho. Ele falou, não, meu filho voltou, então vamos depressa, vamos cuidar dele, vamos colocar uma roupa nele. Então, nós precisamos ser esse pai que ama, não só de palavras, mas também de atitudes, que não se preocupou em o que o filho havia passado, não chegou interrogando o que aconteceu, por que você foi embora, cadê as coisas que você levou, perdeu tudo. Não, ele viu, ele estava morto e ele reviveu e aquele pai se alegrou. Então, é valorizar mais as pessoas do que as coisas, né? E já foi dito aqui também a questão de deixar de corrigir não é demonstração de amor. Foi citado aqui, por exemplo, o Davi, né? O Davi que nunca havia contrariado seu filho Adonias, né? Talvez com aquela falsa ideia de que ama o filho, né? Irmão Fábio, né? Que fala muito sobre isso, talvez aquela falsa ideia de que ama, eu nunca vou corrigir, eu nunca vou contrariá-lo, né? Deixa ele à vontade, deixa ele fazer o que ele quer. Não é uma atitude correta, né? Então, a Bíblia diz que Davi nunca havia contrariado. Depois temos lá o exemplo de Eli, né, que também não corrigia os seus filhos. Então, a correção é uma obrigação do pai, né? Então, o pai deve amar os filhos, mas também deve corrigi-los, porque a correção também é uma forma de amor, né? Nós, quando vemos o filho em uma atitude de risco e nós não corrigimos, nós não estamos demonstrando que o amamos. Se nós o amamos, nós também o corrigimos e ensinamos a ele o caminho que ele deve andar, né? Importante também lidar com conflitos. Falou em filho pródigo, eu lembrei também de um papel importante conciliador do pai. Quando um retorna, o outro inconformado sai. Então tá uma festa acontecendo pelo retorno e o outro nervoso, emburrado, saiu, porque o irmão gastou tudo e o pai ainda recebeu ele tá lá nervoso. O papel do líder aí, né? O papel do líder como pai é assim, conciliador para manter a estabilidade, a harmonia no lar, as situações. Então ele deixa a festa momentaneamente, vai lá fora e vai conversar com o filho e vai esclarecer o entendimento do filho. Fala, olha, o teu irmão estava morto e reviveu, é justo nos alegrarmos. Então ele é conciliador, ele deixa ali a festa, sai para o mais importante. Então, o mais importante não é a festa, o mais importante é aquele momento de orientar, de instruir, de corrigir, de trazer um entendimento que o jovem imaturo não tinha. Ele, como pai experiente, com a visão plena da situação, foi lá esclarecer. Então, faz parte do papel, da função do líder ali, é lidar com conflitos, situações. Quem tem filhos então sabe que tem muitas situações, problemas, adolescência, né? Como os dois citaram aqui, os filhos também vou citar, então eu sou grato a Deus que tenho dois presentes de Deus, Isabela, 16 anos, Rafael, com 11 anos, então louvo a Deus também. E aí precisamos lidar com isso, são pessoas, personalidades, idades, faixas diferentes, temperamentos diferentes, da esposa, do marido, do filho, então tudo isso tem que ser conciliado com sabedoria e o principal, o temor de Deus. No lar, o amor é essencial, o temor a Deus é essencial. Eu lembro também uma passagem bem interessante, 2 Reis 4, de uma mulher, onde o marido faleceu, ela está endividada, um problemão, os filhos prestam a serem levados escravos por causa da dívida, e ela tinha um fator ali naquela casa, um homem de Deus. Então ela foi até o homem de Deus, profeta, olha, o meu esposo servia ao Senhor, ele temia a Deus, então ela também soube a maneira certa de lidar com a situação, foi procurar ajuda no homem de Deus, não correr aí fora, então ela foi buscar, então esse temor a Deus trouxe direção para ela ir ao lugar certo, recorrer ao lugar certo, e o milagre de abastecimento, de suprimento, provisão de Deus veio para aquela casa por causa do temor. Então a família pode ter problemas, mas se houver o temor e a fé em ação, vai ter solução vinda de Deus para esta família, né? Louvado seja Deus. Aí, tópico 3, eu vou entrando sobre as responsabilidades dos filhos, também, pastor Fábio. Sim. Vamos comentar, né? Embora só uma última palavra sobre o tópico anterior, se me permite, Éder.
eu queria fazer um segundo desafio a todos agora também. O primeiro desafio foi de você dizer que ama sua esposa, né? O segundo desafio é que você chegue, assim que você terminar de ver esse vídeo, chegue para os seus filhos e diga que os ama também. E dê um abraço demorado neles, dizendo, olha, vocês são especiais para mim, tenho orgulho de vocês, vocês serão pessoas de bem, digam coisas que os motivem e os abrace, para que se sintam amados, acolhidos. Infelizmente nós estamos vivendo em tempos em que os filhos estão mendigando o amor dos pais. Um pequeno momento de atenção, um pequeno momento de qualidade com os pais, um pequeno tempo de qualidade onde se brinca um pouquinho, se relaciona um pouquinho, se fala um pouquinho, porque o ativismo tem roubado o tempo da família. Muitas atividades, muitas coisas, muitos interesses próprios e a esposa, o marido, os filhos têm ficado de lado nesse tempo de qualidade. Então, um desafio para você, espero que você sinta-se desafiado e faça isso. Mas eu não tenho o hábito de abraçar meus filhos. Então, rompa essa barreira, vença em nome de Jesus e os abrace e diga no ouvido bem baixinho, papai te ama. As mães também, mamãe te ama, né? Mamãe te ama. E quando for corrigi-los, né, não desperte a ira sobre eles, porque de fato isso irá causar, né, embora a correção faça parte do amor que você tem aos seus filhos, os corrija com amor também, sem despertar ira sobre eles. Bom, os filhos também têm as suas responsabilidades dentro do lar, não é só receber, né, não é só benefício, tem a sua responsabilidade. Como já foi dito aqui, nós como pais e mães, precisamos dar limites aos nossos filhos e dar a eles também responsabilidades. Deixá-los sem limites vai acontecer como foi citado aí com os filhos de Eli, como alguns filhos de Davi, né, e com consequências gravíssimas que muitos pais, infelizmente, estão colhendo os frutos ruins dessa, em vez de dar a sua liberdade coerente, dar essa libertinagem aos seus filhos. Então, em Efésios 6:1 diz que vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Bom, os pais fazem de todo o necessário para cuidar da sua vida física, emocional e espiritual. Minimamente, justamente o que é esperado é que vocês sejam obedientes. Que nós, como filhos também, sejamos obedientes aos nossos pais. Com isso, nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor. Com isso, nós estaremos obedecendo à vontade de Deus, e obedecendo à vontade de Deus, nós cumprimos um grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós o amamos. O mundo pós-moderno, nessa geração que nós estamos, nessas gerações, na verdade, que nós temos hoje, geração X, geração Y, geração Z, os milênios, como eu estava conversando aqui antes do início da aula, são gerações que não aceitam simplesmente um não, não faça isso. Quando você diz não, automaticamente vem uma pergunta na cabeça da criança, por quê? Porque ela não se contenta simplesmente com a sua ordem, ela não se contenta simplesmente com o seu não, ela quer entender o motivo. Isso faz mal, isso vai me prejudicar, isso não pode porque eu preciso ter limites. Então os pais hoje, que foram criados de uma forma diferente, onde bastava só um olhar, não é assim? Né? Bastava um olhar, você já recuava, já entendi pai, já entendi mãe. Né? O filho de hoje, ele não entende o olhar, ele quer uma explicação, ele quer um entendimento, ele quer ser racional. Né? Então os pais têm uma dificuldade, porque quando eles foram criados, bastava um olhar, eles não exigiam uma resposta. E agora, como eles não exigiam uma resposta, eles também não têm essa resposta para dar para os seus filhos. Então, os pais precisam se preparar, precisam estudar, precisam entender qual é o seu papel, para que quando você for corrigir o seu filho, você consiga dar a ele a resposta que ele necessita. Não é que ele está pedindo, ele necessita por causa da sua geração, por causa da cultura que ele está inserido, ele precisa de uma resposta tangível, uma resposta racional, para eles entenderem por que não pode. E aí quando você dizer não, você fala, filho, não por causa disso. Vou dizer uma coisa para vocês, Éden e os irmãos que estão nos assistindo. Eu tive uma experiência com a minha filha, Nicole, de 12 anos, com 6 anos de idade. Ela teve uma experiência ruim e ela com 6 anos, eu sentei com ela, lembro como se fosse hoje, sentei com ela na beira da escada da minha casa
e começamos a conversar e eu disse assim, você entende por que isso te prejudicou e você agora está sofrendo? E ela disse, entendo. Falou assim, a partir de agora o que você vai fazer? Ela falou, não faço mais. Ela tomou uma decisão, porque eu pude sentar com ela, explicar para ela o que ela estava acontecendo com apenas 6 anos de idade, e ela tomou uma decisão de que não faria mais, porque a geração hoje, ela precisa de uma explicação. Ela tem que ser corrigida? Tem. Ela tem que ficar de castigo? Tem. Mas ela precisa entender o porquê. Assim, com essa explicação, esse tempo gasto com seus filhos, eles vão amadurecer, vão crescer, vão entender os valores que são necessários e você vai conseguir transmitir os ensinamentos bíblicos para eles, para que eles possam, então, entender. Da mesma maneira, filhos, se o seu pai e sua mãe não teve esse preparo ainda, mas está buscando se preparar, eles não te darem a resposta que você espera, isso não tira a autoridade deles sobre vocês. Vocês precisam respeitar a autoridade deles. Muito embora, às vezes, eles não tenham a explicação necessária para te dar naquele momento. Então, respeitar os pais não está condicionado à explicação que eles podem ou não te dar, mas isso é uma determinação bíblica para que os filhos sejam submissos à autoridade dos pais. Avançando, já partindo para o final, para a conclusão, gostaríamos de poder adentrar mais, mas vamos concluindo, cada professor vai poder aprofundar, discorrer e direcionar até conforme o perfil dos alunos, da classe. E vamos avançando para as considerações finais, pastor Evandir. É uma lição muito interessante, é um desafio ficar somente em um tópico, um assunto, né? Como o irmão falou, o professor vai ter que conhecer a classe para saber onde ele vai focar mais. Mas é uma bênção, viu? Nós temos aqui, eu queria deixar, não posso deixar de ler esse versículo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Né? Então percebe que a característica dos últimos dias eram filhos desobedientes a pais e mães. Né? Está colocado aqui essa frase junto com tantas outras situações que talvez você dizia, mas como é que pode? Só isso. E está aqui. Né? E isso é a palavra de Deus. Então, hoje em dia, foi colocado aqui na nossa lição, né? Obediência e honra são coisas diferentes, que está na palavra de Deus. Obedecei aos vossos pais e honrar. Obedecer e honrar são coisas diferentes. E os filhos precisam lhes prestar aos pais a obediência e a honra. Há uns dias atrás eu estava vendo, não sei se foi no noticiário, na televisão, alguma coisa assim, mas uma pessoa que viralizou por cuidar dos idosos. Eu falei, puxa, mas isso é a Bíblia, né? Por que ele viralizou na internet por cuidar de um parente, se eu não me engano era a mãe ou a avó, que era enfermo? Ele viralizou, porque são coisas raras. Então eu digo, por cuidar dos meus pais, que já têm 80 anos de idade, e acompanhá-los em frequentes consultas, eu digo que é muito bonito quando se vê filhos honrando, cuidando e respeitando os pais. Né? Então vamos levar isso para a nossa casa, para a nossa família, e isso tem sido o motivo de tanta destruição na sociedade. Filhos abandonados, ou por pai ou pela mãe. Filhos entregue à mercê da marginalidade da sociedade, porque não estão sendo bem cuidados. Né? Então essa lição aqui, ela nos dá aqui o papel para cada um de nós exercermos. É claro que nós precisamos buscar Deus, orar ao Senhor, para que eu, como pai, que o Senhor me conceda essa autoridade que eu preciso, você aí como mãe, para que o Senhor Deus lhe dê o poder, a capacidade de cumprir com as suas atribuições. Você também como filho, ore, se coloque na posição de filho, honre a Deus com a sua vida e com a sua família. Amém? Amém. Quero agradecer mais uma vez estar com vocês aqui nesta mesa, nessa plenária, né? Vamos dizer assim, porque lidar ou tratar da questão da família é um assunto bastante amplo
com uma lição apenas não é possível. Talvez aí uma revista sobre família talvez seria interessante. Mas para concluir aqui o que nós acabamos de dizer ou acabamos de ministrar, precisamos entender então o nosso papel dentro da família para que nós tenhamos uma família próspera, para que tenhamos um equilíbrio emocional, espiritual e material dentro do nosso lar. Tenho certeza que quando você assumir o seu papel, e inclusive você pode até identificar algumas falhas que você tem cometido e pedir perdão a Deus, pedindo ao Senhor que através do seu Espírito te capacite e te conduza. Tenho certeza que muitas coisas que têm acontecido no seu lar, que não te agrada e que você espera melhoria, e você assuma o seu papel, comece por você. Tenho certeza que Deus vai te honrar, vai te abençoar e você vai colher bons frutos para a glória do Senhor. É um desafio, como diz o tema da revista como um todo, para que você saia desse mais ou menos, dessa mediocridade e você tenha uma vida e uma família ainda mais próspera no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em Cristo Jesus e eu agradeço essa oportunidade. Vamos concluir essa lição necessária, relevante. Primeiro, o sacerdócio, a família. Então, o sacerdócio é algo santo, sagrado, algo que depende de Deus e da sua graça. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta eu querer com a minha força fazer com que ela dê certo, se não for o Senhor à frente dela. E Josué, nesse texto que nós lemos, ele traz lições interessantes, bem como também olhar para a vida de Jó traz um fundamento de intercessão muito interessante. Ele intercedendo pelos filhos, fazendo sacrifícios contínuos, vê o temor dele a Deus para que Deus guarde a vida de seus filhos e a vida espiritual dos seus filhos. E Josué agora vem com uma decisão interessante aqui na leitura bíblica em classe, quando ele fala com o povo e fala uma questão muito séria para eles, dizendo, olha, vocês querem servir os deuses dos antepassados ou os deuses dessa terra que a gente está entrando? Mas eu e minha casa vamos servir a Deus. O que ele está dizendo? Nós estamos saindo do Egito, lá é muita idolatria. Nós entramos agora numa terra, também muita idolatria. Deus nos tirou no deserto para aprender a servir a Ele, conhecer Ele, estar com Ele e se relacionar com Ele. Então a decisão é um dia olhar para o passado e ver tudo que estava errado e voltar para aquilo, é entrar num lugar e ser influenciado pelo seu meio, pelo seu ambiente, ou permanecer naquilo que aprendemos no deserto com Deus. Eu e minha casa estamos decididos. Nós vamos estar debaixo daquilo que aprendemos em Deus. E a decisão dele foi, eu e minha casa e a minha família serviremos ao Senhor. E essa resolução deve estar firmemente decidida no coração de cada servo de Deus. A nossa família vive e existe para a glória de Deus. Que essa seja a essência a ser vivida em nossas famílias. E aí sim haverá uma igreja forte, se tiver a família, tendo uma família cristã forte, não medíocre. Então, esse é o impulso que deve ser dado nessa lição. Não uma família cristã medíocre, mas uma família cristã que realmente vive nos parâmetros de Deus. Agradecemos a presença do pastor Ivandir, pastor Fábio. Louvado seja Deus por estarmos juntos mais uma vez. Sempre uma satisfação estar com cada um dos irmãos que acompanha a ministração da videoaula. Que você continue acompanhando a lição de número 6, será valores imutáveis e inegociáveis. E vamos prosseguir juntos, construindo conhecimento desse trimestre, que é vencer a mediocridade em todos os aspectos da vida cristã. Que o Senhor continue te abençoando, que a graça dele seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.